A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor, amém? Desde já eu te convido a pegar sua caneta, seu caderno e a Palavra de Deus, né? E vamos juntos aprender, né, com o Senhor. Gente, você que está inscrito no canal, quero agradecer a cada um de vocês que tem ajudado, tem assistido os vídeos, tem deixado lá o likezinho, tá bom? Muito obrigado a todos que estão chegando aí, que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando, amém? Então, sem muita delonga, vamos para o nosso estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar lá no livro de João, capítulo de número 5, onde nos fala a cura do paralítico de Betesda. Amém? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 5. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 poços. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Amém? Vamos parar aqui no 4. Então, a palavra do Senhor está nos dizendo, né, que ali em Jerusalém, dentro do templo do Senhor, existia um tanque chamado tanque de Betesda. Ali a Bíblia nos mostra que de tempos em tempos um anjo do Senhor vinha e agitava aquelas águas daquele tanque. E ali em redor daquele tanque havia muitos doentes de todas as maneiras, esperando esse movimento das águas. Por quê? Depois que o anjo movia as águas, o primeiro que ali fosse lançado era curado de qualquer enfermidade. Isso aqui eu vejo o cuidado de Deus, mesmo com o povo, né, naquela época, afastado da sua presença, na situação, né, em que se encontrava Israel, Deus continuava cuidando dos seus humildes, dos seus necessitados. Perceba que um anjo era de quem? Do Senhor. Então Deus enviava ali um anjo, aqueles necessitados de todo tipo de enfermidade, já ficava ali esperando aquele anjo mover a água para receber o seu milagre. Mas dentre eles existia alguns que praticamente era mais difícil. Por quê, irmãos? Perceba, vamos ler agora o caso deste rapaz, o qual era impedido de receber esse milagre. Amém? Vamos lá para o versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhes respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua cama ou a tua maca e anda. Então, entenda isso aqui, igreja. Quando este homem dá a explicação a Jesus,
porque Jesus encontra ele ali e pergunta a ele se ele quer ficar curado. O que é que dá logo aquele homem a entender na cabeça dele? Que Jesus está querendo se referir à situação a qual ele se encontrava de tentar ir até o tanque e não conseguir. Então, o que foi que aquele homem tentou se explicar com Jesus, achando ele que Jesus ia pegar ele e ajudá-lo a ir até o tanque. Mas o que ele não sabia era quem estava diante dele foi aquele que deu ordem ao anjo para ir agitar as águas. Mas ele não conhecia. Então o que é que ele se explica? Senhor, eu não tenho ninguém que quando é agitada a água me leve até lá. E quando eu me esforço, vem outro na minha frente e se lança. O que é que ele está dizendo aqui? Ele era paralítico. Então quando ele se esforçava em tentar ir, outro já tinha se adiantado, porque talvez a enfermidade dele não era tão grave como a desse aleijado, né? Talvez fosse um cego, talvez fosse um manco, ou um braço, ou uma lepra, entendeu? Então ele disse, querendo se explicar com Jesus, dizendo que o tipo de enfermidade dele era muito ruim, a ponto de não dar tempo ou não ter como ele receber essa cura. Aí o que Jesus disse? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus tão somente deu uma ordem a ele. Mas entenda isso aqui. Será que um homem agora, que tinha na cabeça dele que dependia de alguém para levar ele lá, porque a sua condição não tinha como ele se conduzir a tempo quando a água era agitada. Então chega um homem diante dele agora e diz, olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele chega ao ponto de dizer, eu não vou lá naquela água, mas esse homem está mandando eu levantar e andar? Que negócio é esse? Não. De maneira nenhuma ele pensou isso. Ele tão somente tomou posse da palavra que Jesus deu, pegou a sua cama e se levantou. Olha o que a Bíblia nos mostra. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado, hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu, aquele que me curou, esse mesmo me disse, pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe, então, quem é o homem que te disse, pega a tua maca e anda? Perceba uma coisa aqui. Quando o homem tomou posse da palavra de cura, ele tão somente foi obediente. O segredo da tua vitória, da vitória dos nossos antepassados, está na obediência. Perceba, se ele tomou posse da palavra, ele também foi obediente. Ele sabia que naquela época os judeus eram rigorosos em cumprir esta lei, a qual obrigava as pessoas de não fazer nada durante o sábado, nem carregar mesmo qualquer tipo de situação, de objeto, de nada. E ele estava carregando a sua cama, a sua maca, a sua cama. Então, quando eles viram, ele disse, não é lícito você carregar hoje essa cama, porque hoje é sábado. Mas olha o que ele diz, aquele homem que me curou, mandou eu carregar. E eu estou carregando, porque ele mandou. Ele está sendo obediente. Ele tomou posse da palavra de cura e também foi obediente, mesmo sabendo que os judeus estavam ali, determinando sobre uma lei a qual não poderia carregar a cama. Mas o que é que Jesus diz, aqui na sua palavra? Que o homem é maior do que o sábado, ou seja, Jesus era maior. Então
ele disse o quê? Se uma ovelha tiver caído lá, será que você vai deixar ela lá ou você vai salvar ela porque é sábado? É lógico que você vai salvar. Se é o seu animal, se é o seu alimento, se é o seu ganha-pão, ele deu a opção da ovelha, mas pode ser qualquer tipo de situação. Ou se um parente seu está doente, será que você não vai se esforçar em fazer algo para ajudar? Claro que vai. Então é melhor a gente preservar uma vida, cuidar de uma vida, né? Que ali você está cumprindo a lei, não é isso? Então foi isso que Jesus passou através dessa situação. Mas esse paralítico foi obediente. Aí olha o que diz o 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado. Por haver muita gente naquele lugar, Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Entenda isso aqui, aquele homem estava passando por algo a qual ele procurou. Veja que Jesus disse o quê? Não faça mais, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior do que o que era. Entenda, igreja. O homem era aleijado aquele tempo todo. Então, quando ele recebe a cura dele, Jesus aparece e diz: olha, está curado, mas não peque mais, para não te acontecer algo pior. Ele tomou posse da cura, foi obediente, mas o que é que ele tinha que fazer aqui agora? Permanecer sendo fiel a Deus, se afastando do mal e do pecado, porque Jesus ainda veio por misericórdia e advertiu ele, diz: olha, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Olha o cuidado que Jesus tem com a gente, olha o carinho, o amor, o carinho. Por quê? Porque ele poderia deixar o homem seguir o caminho dele. Já foi curado, já foi abençoado, mas ele volta e o adverte: não peque mais, para que algo pior não te aconteça, né? Aí vamos ver o 15. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Claro que sim. Ele veio do Pai e voltou para o Pai. Então, Jesus tinha convicção do que ele estava falando. Ele não podia mentir nem falar algo errado. Não, ele tinha convicção do que ele estava falando e quem ele era, né? Louvado seja Deus.